Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no seu canal Vai Te Interessar. O seu canal de games, filmes, séries, animes. tudo que a gente gosta, né, galera? Como sempre, tudo que a gente curte e gosta. E hoje eu vou falar sobre filme. Vai ver, a morte não tá atrás da nossa família. Porque isso é loucura. Então, galera, o filme que eu trago pra vocês hoje aí é o Premonição 6, Laços de Sangue. Sim, galera, esse filme aí que quem é fã da franquia, assim como eu, tem aí seus mais de 30 anos, né, galera? Quem foi adolescente ali nos anos 2000, com certeza já passou dos 30. Tem os jovens aí também, né, da nova geração, que também curtem o Premonição. Essa franquia tão amada aí por muitos. Eu venho falar com vocês, eu fui no cinema assistir e venho falar pra vocês o que eu achei, as minhas impressões. Uma análise levemente spoilada pra não estragar a experiência de vocês. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dê aquela força pra mim aqui. Comenta aqui embaixo também se você tem vontade de ver esse filme ou não, que após a vinheta eu falo o que eu achei sobre esse filme pra vocês. Vem comigo porque vai te interessar. Então, galera, o Premonição 6 ele é dirigido aí pelo Zach Lipovsky e o Adam B. Stein. São dois diretores aí que sabem o que fazem quando se trata da franquia Premonição. Realmente, as coisas que acontecem ali no filme, aquelas mortes no estilo Rá-Tim-Bum. Quem é mais antigo aí com certeza vai lembrar da abertura do Rá-Tim-Bum. Né? Porque não tem como, né, cara? Realmente tem mortes que são bem exageradas e é isso aí. Mas esses exageros das mortes que acontecem são coisas que é a essência da franquia. Teve gente que falou que realmente não achou, assim, novidade, não viu novidade no filme. Cara, eu vi novidade, eu vi coisas ali diferentes, eu vi coisas que não tinham nas outras franquias. Teve plot twists bons, teve coisas boas, né? A minha nota pro filme é uma nota boa. Eu já vou dando a nota aqui já, antes de falar do filme pra vocês, eu vou dar minha nota. 8,5 pra esse filme, cara. Realmente, eu dou 8,5 porque eu curti bastante, os efeitos são bons, a trama ficou legal, respeitou muito bem. Porque quando se trata de uma franquia que tenta se arrastar, aí você fala, poxa, vai vir Premonição 6. Aí você fica meio, sério, não parou no 5 não, vai vir 6. A gente meio que empolga na hora, mas depois você fala, nos dias de hoje, né, como é que estão as coisas? Tudo ficando muito líquido, muito fraco, as ideias, parece que tá faltando criatividade. Mas isso aí foi surpreendido, realmente. Esse 6 me surpreendeu bastante mesmo. Achei que eu não fosse gostar tanto, porque normalmente eu tenho outros canais que eu sigo, tal, que eu dou uma olhada, e a opinião deles é bem parecida com a minha. Então eu vi que teve uma divergência aí, realmente. Eles pensaram uma coisa e quando eu assisti eu vi que era outra. É bom a gente ter a nossa opinião, com certeza, até mesmo pra trazer aqui pro canal pra vocês. E assim, eu gostei bastante, né, de tudo do filme, assim, as coisas que acontecem. Claro, as mortes são realmente, o Premonição, a saga, gente, Premonição, não é aquele filme ali e tal, não é algo Coppola ou Tarantino, por exemplo, assim, é algo legal de se ver, não é algo assim, chique, aquela coisa, nossa, é um filme cult e tal, não é nada disso, é aquele filme, assim, de shopping que você vai assistir, que você vai curtir com a galera, vai zoar ali e tal. Quem foi jovem ali nos anos 2000, assim como eu fui, adolescência nos anos 2000, assim, hoje vê assim, o filme e acaba curtindo, sabe? É isso. E uma coisa que a franquia sempre tem é aquela questão da visão. Normalmente os premonições começam com uma visão ou um sonho e normalmente a visão e o sonho é daquela pessoa. Nesse eu achei diferente. A pessoa sonhou com outra pessoa, tá sonhando com outra pessoa, tá tendo outra visão com outra pessoa. Essa pessoa é da família, é um antepassado. Eu achei muito criativo isso. Essa questão de ter sonhado com uma pessoa lá dos anos 60, que no caso é a avó, Iris. Essa avó é a avó da Stephanie. A Stephanie é a nossa protagonista do filme. Isso aí o trailer já mostra, já realmente. Ela é a nossa protagonista do filme. Ela fez bem o papel dela ali, a atriz fez bem o papel dela. Embora ela, assim, pra protagonista eu achei ela meio assim, mas
você recebe bem. Se você assistir, você recebe ela bem. Ela sonha com a avó dela. Ela faz faculdade, a Stephanie. Vou contar aqui sobre o filme aqui. Ela faz faculdade. E aí o que acontece? Ela tá sonhando com a avó dela e não tá conseguindo ir bem na escola por causa disso. Ela tá tendo uma visão de que a avó dela, lá nos anos 60, foi convidada pelo namorado para ir num restaurante chamado Skyview. Inclusive, esse restaurante lembra bastante um restaurante que tem na divisa entre BH e Nova Lima, que é o Topo do Mundo. Esse restaurante aí, realmente, quando eu assisti o filme, eu falei, poxa, lembra bastante o Topo do Mundo. Eu tava reparando ali na divisa ali, é umas cidades próximas, entre aspas, daqui de onde eu moro. Então, o que acontece? Achei muito interessante isso. O filme começa com essa pegada, né? Uma coisa diferente. Quando você começa a assistir, você fala, poxa, vai passar em outra época. Que diferente, não vai ser moderno como nos outros, vai ser de outra época. Aí você assiste e vê todo mundo lá caracterizado da época, assim, poxa, aquelas pessoal ali e tal, de ternas, mulheres de vestidão, mó legal. Você fala, que bacana, cara, vai ser de outra época. Começa assim. Só que a gente já saca que é uma visão. E aí, o desconforto ali da Iris ali, o namorado dela vai pedir ela em casamento, aquela coisa lá em cima, lá, e ela começa a perceber umas coisas ali estranhas, os sinais que a morte dá, sempre aquela coisa, né? Um reflexo no vidro, uma moeda, alguma coisa assim, sempre mostra alguma coisa que é como se o filme brincasse com essa questão da morte, como vai ser, como vai acontecer, cheio de pegadinhas, o filme tá cheio de pegadinhas. E aí, o que acontece? A torre cai lá de cima, quebra, todo mundo vai pro beleléu, e aí a Stephanie acorda. Esse é o sonho da Stephanie. Toda vez a Stephanie acontece dela sonhar com isso. Então ela vai procurar os tios dela, no caso o irmão da mãe dela, para poder, porque a mãe dela também saiu fora, a mãe dela deu uma saída fora. Tem uma explicação para isso também, com certeza uma explicação plausível para isso. Então ela mora com o pai e tem um irmão, e ela volta da faculdade e vai lá procurar os tios. Lá ela tem uns primos lá que são bem jogadões, e ela vai conversar com o tio dela. O tio dela se recusa um pouco a falar sobre a mãe dele, que no caso é a Iris, que ela vê nos sonhos dela. E essa Iris, ela tá viva ainda. Realmente, ela tá viva. Só que ela é tratada como maluca por causa das premonições. Ela só sabe falar de premonição, de coisas. Só que ela vive reclusa numa casa parecendo um forte. Ela fica reclusa ali, essa avó dela. E aí ela tenta entrar em contato com os tios para poder entrar em contato com ela, para poder descobrir por que ela tá sonhando com ela, como assim, o que tá acontecendo. Então ela vai tentar ir lá atrás da avó dela, de qualquer forma, e ela consegue, chega lá, tenta falar com a avó dela. A avó dela tem um comportamento bem diferente, assim, porque ela tá bem alerta mesmo com relação à morte, a morte persegue ela. E aí a avó dela conta pra ela que, na verdade, o sonho é uma premonição que é como se tivesse passado pra ela essa premonição. Passou pra Stephanie. É uma coisa da Iris que passou pra Stephanie. Por quê? Porque a morte está ainda atrás da Stephanie, de todo mundo, da família dela também, da Iris, mesmo ainda viva. A morte está atrás dela ali, quer acabar com ela. Então o que acontece? Ela dá um livro pra Stephanie, um livro onde contém todas as pesquisas, inclusive coisas que mostram nos outros filmes. Você vai lembrar de coisas dos premonições passadas, inclusive as famosas toras de madeira. Tem lá desenhado num livro cheio de pesquisas. E ela tenta entregar esse livro ali. Eu vou spoiler leve, viu, gente? Ela entrega esse livro pra Stephanie e fala pra Stephanie que a família está em perigo. A Stephanie fica meio assim, tal, preocupada, com medo, e tenta sair da casa, mas de qualquer forma a avó dela entrega pra ela esse livro e ela leva o livro. Não vou contar o que acontece com a avó dela. Ela leva esse livro. Aí ela pega esse livro e mostra pra família, explica pra família o que tá acontecendo, as coisas. E aí, gradativamente, alguns familiares vão começando, né? Aí, assim, os familiares passam a acreditar aquela mesma questão. Que quando alguém começa a tentar enganar a morte arma outros planos. Então, fica aquela brincadeira no filme. Você fica, vai ser desse jeito. Aí, acontece uma coisinha ali. Um caco de vidro no meio do copo de gelo. Fica uma coisa assim, o cara mastiga um gelo ali, tá comendo vidro e tal. Então a gente fica naquela apreensivo. Nós ficamos apreensivos ao assistir. Então o filme brinca com essa questão de como a gente vai agir, de qual é a sua expectativa do que vai acontecer. O filme cria essas expectativas na gente, né? Então, assim, se você curte mortes criativas, que é fã da franquia, porque quem não é fã, eu acho que não sei se vai curtir. Embora seja um filme muito bom, eu não sei se vai curtir. Mas quem é fã, assim como eu e vocês aí, né? Claro, com certeza.
assim, vai curtir, bacana as mortes. Então é essa questão. Então o filme ele se baseia nisso, ela tentando enganar a morte, tentando descobrir formas de contar como que as pessoas vão perder a vida e de uma forma tentar impedir que aquelas pessoas percam a vida, né? E aí o que acontece? A avó dela tinha contado pra ela que as pessoas lá no sonho que ela tem, né? Eu vou voltar lá a parte da avó. A avó dela tinha contado pra ela que as pessoas que estavam lá no Skyview, onde o namorado levou, as pessoas ali, ela impediu a morte daquelas pessoas. Ou seja, aquelas pessoas eram pra ter morrido. E as pessoas passaram a geração adiante, e tiveram filhos, então a morte teve todo um trabalho ali pra poder, durante anos, pra conseguir pegar todo mundo, porque as pessoas que estavam lá eram pra ter morrido. Quem tem laço sanguíneo com a Iris e com as pessoas que estavam ali, inclusive a Iris que também era pra ter morrido, ela teve a premonição e impediu as pessoas. No sonho, todo mundo morre. No sonho lá que a Stephanie tem com relação à avó, todo mundo morre. Só que, no caso, na verdade, o que aconteceu, a avó dela fala com ela, ela não morre. Ela impede todo mundo de morrer. Ela impediu todo mundo e conseguiu enganar a morte todos esses anos ali, reclusa de tudo. Ela aprendeu, ela pesquisou, ela foi casca grossa ali e conseguiu sair do plano da morte. Ela conseguiu vencer a morte, entre aspas. Aí, cara, é isso. Então, ou seja, todas as famílias que estavam envolvidas ali, todas as pessoas que estavam envolvidas ali, estão sendo procuradas pela morte até os dias de hoje. Inclusive, quando a Stephanie junto com os primos dela e tal, a mãe dela volta, a mãe dela explica pra ela por que a mãe dela se afastou, tem a ver com relação às premonições também, que ela não queria destruir a vida da filha dela. Então ela teve todo um contexto ali, a Stephanie não aceita muito bem no início, mas depois acaba aceitando. Então o que acontece? Junta a mãe dela, o irmão, os primos tal, juntam todo mundo ali e vão atrás de um cara chamado JB, que a avó dela citava muito sobre esse cara no livro, o JB. JB, na verdade, é o William, que é o legista, aquele legista famoso lá, que é o Tony Todd, né? Que inclusive, cara, realmente, essa cena eu achei que ficou muito forte, muito marcante. Fechou com chave de ouro, foi a última participação do Tony Todd como ator ali, porque depois das filmagens ele infelizmente veio a falecer em novembro de 2024, né? O saudoso Tony Todd aí que fez o Candyman. Realmente, essa parte, quando a câmera chega perto dele, ele vai se despedindo ali da galera e dos fãs também, né? Ele é meio que tipo uma despedida no filme. Ele se despede porque ele no filme, infelizmente, a morte vai pegar ele de qualquer forma. Ele sabe que a morte vai pegar ele, porque ele também estava lá no Skyview. Era pra ele, não vou falar como que ele estava lá, mas ele estava no Skyview. E a Iris ajudou ele lá no Skyview. Então isso ficou muito interessante. Então por isso que mostra toda essa ligação entre ele tem com as mortes, como ele sabe e tal, né? Só que a morte pegou ele de uma forma, né, que não tem como ele escapar. Então ele só aceitou de bom grado e já cansou disso, tal, e aí acabou que infelizmente ele falou: vivam a vida de vocês, tal, vivam os momentos bons, curtam a vida enquanto vocês têm vida. Tipo uma mensagem muito bonita, né? Ele vai falar uma mensagem muito bonita lá no filme que vocês vão ver. E aí, infelizmente, ele se despede ali, né? O filme não mostra a morte dele, claro, mas o filme mostra a despedida dele, que eu achei muito marcante, muito legal, o Tony Todd aí. E aí foi muito importante a aparição dele, nem que seja a última aparição, porque ele é um papel importante. Porque ao longo dos anos, antigamente, tinha muitas teorias de que ele poderia ser a morte, de que algo sobrenatural estaria ligado a ele, porque toda vez que alguém morre ele aparece, porque ele é o legista. Realmente, né? Todo lugar que ele tá, ele é o legista, ele tá lá, ele aparece, né? Então ele é um médico legista. E é isso, galera. O filme ele conta sobre essa questão, ela tentando enganar as mortes. Tem mortes muito criativas, tem umas mortes também que você acha que vai ser de uma forma e vai ser de outra, isso aí acontece. Tem mortes muito ridículas, realmente, tem mortes ridículas ali. Inclusive a morte da prima da Stephanie, a forma como ela morre ali no carro de lixo, no caminhão de lixo, é assim, né? Tipo, tem umas coisas bem absurdas, mas é isso que a gente gosta. A gente quer ver gore, a gente quer ver pessoas explodindo ali, se contorcendo na cadeira do cinema. Eu teve várias vezes que fiz careta ali e tal. Apesar que eu sou um cara assim forte pra essas coisas, obviamente, né? São mortos ali e tal. Mas assim, te pega de surpresa, você vai tipo, sabe? Então tem essa questão. Mas o filme ele é sobre isso, ele é sobre essa questão deles sentarem lá, tal, a enganar a morte, mas sempre dá errado.
e eles fazem uma teoria e acontece de outra forma. Então o filme ele trata sobre isso, né? Então, assim, eu curti bastante. Eu achei bem interessante tudo no filme, tudo, né? Eu achei bem interessante mesmo. E é isso aí, galera. Esse é o resumo aí, meio levemente spoilado. Não vou contar como é que é o final, não vou contar o que acontece depois, porque eu falei que é levemente spoilado. Mas essa, basicamente, que eu falei que é a ideia do filme. Eles tentando ali e tal. Então o pessoal fala, não tá diferente dos outros. Tá, vocês vão ver coisas que tá, é porque eu não tô spoilando tanto. Mas vocês vão ver coisas ali que são bem diferentes e que inovou um pouco, né? Inclusive essa questão que eu falei com vocês no início, que você tem que é uma premonição de outra época, trazendo outra época, tipo outra pessoa, né? Normalmente a pessoa acorda e se fala, é a pessoa que tava lá no sonho, não, é outra pessoa. Então eu falei, poxa, que legal, me pegou de surpresa, achei interessante isso. Beleza, galera? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, né? Se inscreve no canal aí, comenta aqui embaixo aqui, galera. Agradeço a todos vocês aí. Muito obrigado por assistir até aqui. Tudo de melhor sempre e valeu!